e irmãs em Cristo Jesus, é um dia de alegria para todos nós, porque estamos às portas do Natal novamente, e mais uma vez nós lembramos que Jesus se encarnou para dar salvação a todos nós. E hoje também é um dia especial, porque nós celebramos o dia da Bíblia aqui no Brasil. O dia da Bíblia está nos calendários das igrejas já faz muito tempo, alguns séculos já. E para a Sociedade Bíblica, eu trabalho lá na Sociedade Bíblica, todos os anos a gente faz uma celebração especial para o dia da Bíblia. Mas agora é o momento de nós pensarmos, hoje é o dia da Bíblia. Um momento que transcende o calendário, mas também a oportunidade para nós, cada um de nós, refletirmos um pouco sobre a importância das Escrituras. E a minha pergunta para você, depois que a gente cantou Santa Bíblia, meu prazer, esse é um hino tradicional da nossa igreja. Será que isso é verdade na nossa vida diária? A Bíblia está presente no dia a dia de cada um de nós? Será que a Bíblia ela está nas nossas mãos durante a semana, ou ela passa a semana lá na estante, guardada? E hoje em dia, com a tecnologia, nem para a igreja ela vem mais. Claro que na igreja a gente tem nos bancos e tudo mais, a gente tem o digital também. Inclusive esse serviço que a gente usa aqui na igreja, tem uma parceria muito legal com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu conheço a pessoa que desenvolve esse Holytics que a gente usa aqui, é um servo de Deus. Mas voltando ao ponto, o salmista, lá no Salmo 1, 2, ele expressa o contentamento genuíno de ter a palavra de Deus. Lá diz assim: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Mais uma pergunta: como é que está a sua leitura e meditação da palavra? O quanto da palavra você bebe todos os dias? Como herdeiros da reforma luterana, nós reafirmamos hoje o princípio do sola scriptura, somente as Escrituras. Lutero, ele arriscou a vida para que a palavra de Deus chegasse ao povo na sua própria língua. Ele foi um dos desbravadores da tradução da Bíblia. Na época de Lutero, a Bíblia estava em latim, poucos entendiam. E Lutero teve a coragem e a audácia de traduzir a Bíblia para o alemão falado nas ruas, para que cada pessoa pudesse entender o que está escrito na palavra de Deus. Porque ele acreditava, ele cria que a palavra de Deus faz o seu próprio trabalho. Na verdade, nós somos usados por Deus para pregar a palavra de Deus, mas ela é, por si só, eficaz para criar a fé no coração das pessoas. E a Bíblia interpreta a si mesma, não necessitando de tradições humanas para validá-la, e nem de leis humanas para torná-la mais ou menos confiável. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Por isso as minhas questões iniciais para cada um de vocês: o quanto dessa palavra você tem aproveitado no seu dia a dia? O quanto você tem recorrido a essa palavra para te ajudar no seu dia a dia e para manter a sua fé firme e forte? Eu tinha slides aqui, eu acho que eu já esqueci os slides. Vamos lá. É muita tecnologia. Mas eu quero trazer para vocês um texto que... esse texto não está na série que a gente leu hoje. Ele é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se apareceu. Está vendo lá também. É que a gente fica lá em cima, fica difícil do outro lado, ficar olhando para as telas, né? Atos 12, 24 é o nosso texto que eu quero compartilhar com vocês. Ele casa um pouco com esses textos que a gente leu, mas esse é o lema da Sociedade Bíblica para esse ano, em comemoração ao Dia da Bíblia.
Na reflexão de hoje a gente vai falar sobre Bíblia, Igreja e Missão, a palavra que cresce e multiplica. E Atos 12, 24, nesse versículo, ele é o ápice de uma situação que eu já vou mencionar, e ali diz assim: porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. A palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele nos mostra um crescimento rápido da igreja primitiva. Eram ali um grupo de 120 discípulos, de repente viram 3.000 discípulos, depois 5.000 discípulos, e em menos de 50 anos, esses discípulos ou esses seguidores de Jesus alcançam Roma, ou seja, já é um movimento intercontinental. Esse crescimento, ele não tem a ver com nenhuma estratégia humana, não foi uma organização de uma igreja, de alguém que inventou um método ou alguma coisa parecida, também não foi o carisma dos discípulos. Se você recordar aí, nas leituras dos evangelhos e também até a série The Chosen mostra um pouco para nós, esses discípulos não eram tão carismáticos assim não. Então, se fosse depender dos discípulos para as pessoas ouvirem a palavra, tinha uma dificuldade aí no caminho. O verdadeiro motor de crescimento era este: a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ela ia se espalhando. Anúncio da palavra. Onde a palavra chega, ela não volta vazia. Ela coloca pelo menos uma dúvida. E o Espírito Santo, ele trabalha. Vamos olhar mais de perto essas três dinâmicas e olhar esses três pontos interligados. Primeiro, nós vamos ver a Bíblia como motor, depois a igreja como ambiente, e em terceiro, a missão como destino. Bom, a Bíblia como motor, a Bíblia em si mesma, ela já é uma força propulsora. Então o primeiro ponto é entendermos a natureza da palavra de Deus. Lucas afirma em Atos que a palavra de Deus ela crescia e era anunciada. Esse crescimento, ele é orgânico, não tinha nenhuma promoção em rede social ou Google ou alguma coisa que se faça de marketing para ela chegar lá onde ela precisava. Não, ela crescia de forma orgânica. Era um crescimento também interno e qualitativo, ou seja, as pessoas absorviam aquilo que era dito ou aquilo que elas liam. Não é aquela leitura dinâmica da palavra de Deus. Tem pessoas que fazem competição, quem lê a Bíblia mais rápido, ou quantos versículos consigo ler num dia. Será que isso é saudável? O cristianismo vive e se reforma continuamente a partir de uma convicção de que a fé repousa em uma palavra que é registrada, recebida, preservada e proclamada. Uma palavra registrada, recebida, preservada e proclamada. O aspecto que distingue as Escrituras de qualquer outra literatura é essa singularidade divino-humana. Ela é a palavra humana situada no seu tempo e história, que foi escrito dentro de contextos históricos e geográficos, mas também a palavra divina, revelada de modo confiável e normativo. Essa palavra, ela é viva e poderosa, nós temos isso lá em Hebreus 4:12, palavra viva e poderosa. Ela não é um artefato morto, a gente ouve de vez em quando, né? A Bíblia está ultrapassada, né? O quanto a Bíblia ainda continua confiável? Muito pelo contrário, a Bíblia ela é ativa, ela é cheia de vitalidade, energia e faz parte do lema da sociedade bíblica. Ela é eficaz para promover mudanças, transformação de vidas. Por isso, a missão da sociedade bíblica é semear a palavra que transforma vidas, porque a gente crê que a palavra tem esse poder. Voltando para Atos, nós temos ali um porém.
Falei que eu ia explicar um pouquinho mais esse contexto, né? Um porém. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Por que esse versículo começa com esse porém? Poderia simplesmente ser a palavra de Deus. Esse porém tem um contexto. Se você tiver a sua Bíblia aberta aí, ou depois você vai visitar, o contexto desse texto de Atos, você vai perceber que esse versículo aparece em um momento de muita tribulação, de muita perseguição. Não é um momento calmo, em que a palavra de Deus era anunciada e ia se espalhando. Herodes, lá no versículo 2, ele havia executado Tiago, irmão do João. Tiago tinha sido morto. Pedro estava preso, versículo 3 e 4, Pedro estava preso, aguardando o mesmo destino. Eles queriam também matar Pedro. E tem uma história bem legal de Pedro, que depois vale a pena dar uma lida lá, como que Deus agiu para libertar Pedro. A igreja, nesse contexto, orava fervorosamente, versículo 5. E aí chega o versículo 23, que é logo antes desse versículo. Herodes, aquele que se colocou como Deus, ele aceitou ser elogiado, chamado de Deus, foi ferido e consumido por vermes e morreu. Então vem essa sentença vitoriosa, porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Em outra versão, entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus era anunciada e ia se espalhando, ou crescia e se multiplicava. Olhando para esse contexto, quem teria coragem de continuar falando de uma palavra que leva à morte das pessoas? Esses bravos da igreja primitiva, eles tiveram essa coragem e continuaram espalhando essa palavra. O que nós aprendemos daqui é que os tiranos passam, mas a palavra permanece. Herodes virou pó, mas a palavra continua viva. A palavra se espalhou apesar da repressão. O poder humano declina, mas a palavra avança. Assim como uma planta, e aí vocês têm essa imagem, está meio escuro ali, mas dá para perceber. Assim como uma planta que consegue crescer por uma pequena fresta no asfalto, não sei se vocês já viram isso, aqueles que gostam de tirar foto com iPhone, essa é uma das fotos preferidas, né? Uma rachadura no chão, uma flor saindo, né? Assim como aquela planta consegue sair no asfalto rachado, a Bíblia ela tem o poder de quebrar sistemas, ideologias deste mundo que tentam sufocá-la, porque ela é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser segurada, ela se espalha, ela avança. E a palavra de Deus, essa palavra, ela confronta cada um de nós. A palavra de Deus nos confronta com a lei, mostrando o nosso pecado, nossa rebeldia, nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. Ela nos diz que nós somos pecadores e que o que nós merecemos é a morte e a condenação eterna. Essa é a verdadeira condição do ser humano diante de Deus, e a Bíblia não passa pano, ela não mostra assim cenários diferentes, ela apresenta esse cenário. Mas também a Bíblia consola a cada um de nós com o Evangelho. A graça de Deus em Jesus Cristo. Por isso a nossa comemoração, a nossa celebração do nascimento de Jesus, depois lá na Páscoa da sua morte e ressurreição, é que essa condição natural do ser humano, ela é quebrada com a vinda de Jesus, que nos dá um perdão gratuito e uma justificação pela nossa fé. Ambos são necessários, obviamente, porque nós precisamos sempre lembrar quem nós somos, tanto a lei quanto o Evangelho. Nós somos pecadores, mas também somos filhos de Deus. E assim como pecadores, os filhos de Deus que são salvos por Jesus, eles têm uma nova vida. E essa vida,
é uma vida de alegrias também. E é assim que a Bíblia deve crescer na nossa vida pessoal, mostrando o nosso pecado e nos consolando com o Evangelho. Meditar na palavra diariamente permite que ela nos confronte e também ela nos limpe. O crescimento da palavra, ela se manifesta nessa profundidade espiritual, gerando mais paciência, mais amor, mais discernimento, mais domínio próprio. É um processo de altos e baixos na nossa vida, mas a vantagem que nós temos nesse processo é que a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. A gente sempre pode voltar para Jesus, para a palavra de Deus e recomeçar, começar do zero. Então, o nosso desafio, ele é o seguinte: tirar a Bíblia que está talvez lá na estante, trazer ela para mais perto, e todo dia, abrir essa Bíblia, ler essa Bíblia, fazer com que essa Bíblia faça parte da nossa vida pessoal. Ela também está nos celulares, você também pode ler, acessar ela nos celulares. Em vez de perder o tempo precioso do seu dia, vendo aquelas coisas engraçadas que a gente gosta, dedique um pouquinho daquele tempo para ler alguma coisa na palavra de Deus. Essa é a lei. O Evangelho é que o resultado dessa leitura vai trabalhar o seu coração, vai te aproximar de Jesus, vai deixar a sua fé mais fortalecida. Agora nós temos também o segundo ponto, que é a igreja. A palavra de Deus é o motor, é essa base, é esse alicerce. E a igreja? A igreja como ambiente. O corpo se multiplica na palavra. A igreja é o corpo de Cristo. O segundo ponto nos mostra que o resultado dessa palavra se espalhar é uma multiplicação. A igreja não é um fim em si mesmo, um lugar social em que as pessoas vão lá no domingo ou no sábado ou em qualquer dia, se encontram, ouvem alguma coisa, cantam um pouco, tomam um café e vão para casa. A igreja, ela é o canal e o campo de multiplicação da palavra de Deus no mundo. A igreja é a agência visível do reino de Deus. Por isso, a igreja deve ser uma discipuladora, para que os discípulos tenham base e firmeza na sua fé. O anúncio da palavra ressalta um aumento numérico externo, a multiplicação das vidas transformadas, certo? Este fenômeno lá em Atos, ele aconteceu porque a igreja estava em unidade e também em ação. O catalisador da multiplicação é uma comunidade que ora e medita na palavra. Oração e meditação. Oração. A oração é o resultado da compreensão da palavra de Deus. Um ateu não ora. Um ateu não ora. Ou ele tenta orar, mas não leva jeito, porque ele não tem intimidade. A oração verdadeira é aquela que nos dá entendimento e propósito de quem entendeu o que a palavra de Deus quer dizer. É uma intimidade com Deus. Você orar é você chegar diante de Deus entendendo quem você é. Não aquele que vai esfregar uma lâmpada simplesmente e querer que o gênio faça a ação, que é o erro que muitos caem, achando que Deus é o gênio da lâmpada. Não, oração eficaz é aquele de quem realmente compartilha com Deus todos as suas dificuldades, as suas dores e também as suas alegrias. A oração eficaz, ela traz essa intimidade. Quando nós oramos pela multiplicação da palavra, não estamos pedindo apenas um acréscimo numérico, mais pessoas, mas também nós queremos que a vida de cada pessoa que ouvir a mensagem de Jesus pela palavra, que essa vida seja transformada pelo poder do Evangelho.
palavra nos transforma, nos liberta e também nos leva a um processo de renovação da nossa mente. Aprender e ensinar a palavra de forma sistemática é acompanhar o crescimento espiritual, é modelar a vida cristã, mas nem todos têm essa oportunidade, certo? Nós temos uma grande alegria de ter na nossa mão uma tradução da Bíblia no nosso português do Brasil. Não só uma, nós temos várias, na verdade. São várias traduções da Bíblia. Você pode ler a Bíblia em várias traduções diferentes, um pouco mais literárias, um pouco mais eruditas, um pouco mais simples, mas você tem o acesso à Bíblia garantido na sua língua. Mas existem povos que não têm esse acesso. Povos em diferentes lugares do mundo, mas especialmente no Brasil. Eu sei que está pequeno, já vou dar um zoom ali para vocês verem um pouquinho mais de perto, ainda ficou pequeno. Mas se vocês quiserem ver esse mapa, lá no site da Sociedade Bíblica, vocês vão ver esse mapa com mais detalhes. Vou deixar assim só para mostrar, ali é o mapa do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil nós temos mais de 290 línguas indígenas. Mais de 290 línguas indígenas. Apenas 7 possuem a Bíblia completa traduzida. Apenas 7. Eu trouxe algumas Bíblias aqui, o pastor já mencionou, depois vocês podem olhar. Tem uma que tem a Bíblia completa ali, que é o Guarani Mbiá. Que o Guarani Mbiá, ali no mapa, ele está mais aqui embaixo, perto do Paraná, divisa com o Paraguai, ali que tem essa tribo. A gente conhece e trabalha junto lá na Sociedade Bíblica com os tradutores dessa língua. Nós temos também 50 línguas no Brasil que possuem o Novo Testamento traduzido. Mas olha só, 290 línguas, 7 com Bíblias completas e 50 com Novos Testamentos. Olha a diferença disso. Imagine tribos que ainda não têm uma única palavra das Escrituras no seu idioma. Como ouvirão se não tem alguém que pregue para eles? Como crerão naquele que não ouviram falar? Eles nunca ouviram falar de Jesus, porque para falar com eles, você tem que falar o idioma deles. Alguns, até mais recentemente, aprenderam português e tudo mais, mas qual que é a língua que fala ao coração? São essas línguas aqui. A multiplicação da palavra exige que ela chegue em linguagem compreensível a cada pessoa. Isso vale também, não só para as tribos indígenas, isso vale também para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares, pessoas que falam português, mas que talvez nunca ouviram realmente o que é a palavra de Deus. Eles ainda não foram alcançados por essa mensagem transformadora da palavra de Deus. Você pode ser a pessoa que Deus vai usar para fazer isso, para a palavra de Deus chegar nas mãos e no coração dessa pessoa. Por isso, o terceiro ponto que nós temos aqui é a missão. Missão é o destino. Bíblia, igreja e missão. Esse é o lema da Sociedade Bíblica para os próximos 2 anos. Então, missão é o destino da igreja. O crescimento e a multiplicação nos levam à missão, que é a consequência natural de uma Bíblia viva. Uma Bíblia que é lida, uma Bíblia que é usada assim à exaustão, ela não fica nas 4 paredes de uma igreja. Ela vai além, ela chega onde ela precisa chegar. E a missão, ela não nasce da igreja. Não é porque você tem uma igreja que daí agora vamos inventar a missão. Não, a missão ela nasce de uma ordem de Cristo. Porque a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A igreja existe por causa da missão, sendo a agência oficial do reino para a proclamação do evangelho. A palavra de Deus impulsiona o envio. A grande comissão, lá em Mateus 28:19, ela
é bem interessante, muitas igrejas usam como seu versículo tema para a missão. Portanto, vão a todos os povos do mundo. Portanto, vão a todos os povos do mundo. É Jesus falando. Ele não quer que você receba a palavra e fique ali com ela. Ele quer que você vá além, todos os povos do mundo. Essa ordem se refere a todas as etnias, não apenas às pátrias. Existiam movimentos missionários antigos em que as nações, trazendo as nações para Jesus, se entendia que as nações eram os países. Mas se a gente olhar o termo, etnê, que é usado ali, esse termo se refere a todos os povos, a todas as raças, a todas as etnias, a todas as pessoas do mundo. A tarefa da igreja é garantir que a palavra seja levada a todos os povos da terra, começando onde você está. Mas atenção, a missão não é sobre nós, a missão é sobre Cristo. Não multiplicamos nossa igreja, mas proclamamos o Cristo crucificado e ressuscitado. Então nossa missão não é levar a Luterana Moema, a Congregação Concórdia, é levar Jesus para as pessoas. Eu digo isso porque existem igrejas que confundem um pouco isso, no trabalhar do seu branding e termos de mercado que usam, acabam dando mais foco para o lado institucional do que realmente para a sua missão, que é proclamar a Jesus. Eu sei que nós não somos assim, e glórias a Deus por isso, e que continuemos firmes na proclamação da palavra. A palavra que cresce é a palavra sobre Jesus. 1 Coríntios 3:11, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado, porque Ele realmente é a pedra angular, nenhuma outra pedra se sustenta. Jesus é o único que sustenta a igreja. A missão não é apenas uma ação missionária em terras distantes. A palavra, ao transformar você, ela te dá uma responsabilidade missionária no seu dia a dia, seja na sua família, seja no seu trabalho, na vizinhança. A missão da igreja, ela se manifesta em uma missão de forma também integral. Não é só falar de Jesus, parece estranho, né? O que é falar de Jesus? É ser o chato do momento? Não. Falar de Jesus também se reflete, além da proclamação da palavra, que é anunciar a verdade de Cristo para a conversão, em uma prática social. Viver a justiça de Deus por meio do serviço aos oprimidos e necessitados. A igreja também tem esse papel, de ajudar aos necessitados. Nossa fé, ela se materializa em ações concretas de bondade e misericórdia, conforme nós lemos em Tiago. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Quem pratica boas obras, prepara o coração das pessoas para receber a palavra. Tem um pouco de lógica nisso daqui. Não adianta você falar de Jesus para alguém que está passando fome. Simplesmente falar de Jesus, dê um pão, dê comida para aquela pessoa, e junto fale de Jesus. Essa é uma dinâmica que a sociedade bíblica usa há muito tempo, quando a gente enfrenta as calamidades. Existem histórias, por exemplo, no sul agora, a cidade do Paraná, que sofreu aquele impacto com o ciclone, todas aquelas casas que foram derrubadas, igrejas foram derrubadas. A equipe da sociedade bíblica foi lá para dar apoio espiritual para aquelas pessoas. Mas por que não levaram cestas básicas? Ora, outras organizações já tinham levado várias coisas, roupas, comidas e tudo. Faltava agora o quê? Levar esperança para eles. Porque no meio da calamidade, quando você já tem comida e roupa, você começa a pensar no que você perdeu, e aí vem muitas vezes o desespero. E o que traz conforto nessas horas?
Palavra de Deus. Em várias situações, tem várias histórias dos nossos diretores regionais e de pessoas das sociedades bíblicas que ficam pelo país, trabalhando nessas calamidades, de que as pessoas elas faziam fila no caminhão da Bíblia, ou na van da Bíblia, porque elas já tinham recebido água, já tinham recebido mantimentos, já tinham recebido roupas, e agora elas queriam também receber a palavra. Então, a palavra de Deus, ela se manifesta juntamente com essas ações de prática social. A palavra de Deus, ela nos chama a ter compaixão das pessoas. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? 1 João 3,17. Então é isso que a palavra faz em nós, ela nos torna mais amorosos com as outras pessoas. Outra tarefa fundamental da missão é a distribuição da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa chegar na mão das pessoas. Nós falamos sobre tradução. Aqui eu apresento para vocês, também está pequeno, mas tem lá na Sociedade Bíblica, no site da Sociedade Bíblica, tem esse gráfico, vocês podem ver isso em detalhes. Esse é o gráfico do panorama de tradução da Bíblia, que saiu no começo desse ano. Em janeiro, normalmente, eles lançam um novo. Ele apresenta como está o panorama de tradução da Bíblia no mundo, porque as Sociedades Bíblicas Unidas é a agência que mais traduz a Bíblia. Então aqui nós temos os seguintes números, deixa eu tirar meu óculos para ver melhor, são 769 Bíblias, línguas que receberam a Bíblia completa, 769 línguas. Quantas línguas são faladas no mundo? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui não vou conseguir ler. Mas faltam 3.526 línguas serem alcançadas com a tradução da Bíblia. 3.526 línguas. Qual que é a boa notícia? É a parte de cima do gráfico. Aquela parte azul é o número de pessoas da população mundial que já foi alcançada com essas traduções bíblicas que a gente tem. Porque tem muitas línguas que são chamadas assim minoritárias, que tem uma população pequenininha. Essas populações menores ainda não tiveram a Bíblia traduzida, mas grande parte já teve. Então a gente já tem ali um percentual grande de pessoas que já têm a Bíblia no seu idioma. Nosso trabalho agora, muito forte, está em traduzir para essas línguas, chamamos assim, minoritárias, para que todos tenham a Bíblia no seu próprio idioma. Traduzir e discipular são duas faces da mesma moeda. A palavra precisa chegar em uma linguagem que alcance o coração. Por isso precisamos apoiar o trabalho das sociedades bíblicas e de missionários tradutores, que muitas vezes dedicam a vida inteira a traduzir a Bíblia. Casais de missionários que saem jovens do treinamento de missionários com 20 anos e tem uma vida aí, depois com 60 anos estão aposentados, já terminam o Novo Testamento, porque eles tiveram que ir para uma tribo indígena, aprender a língua, ganhar a confiança deles e começar esse trabalho de tradução. Os filhos crescem ali no meio dos indígenas, também se tornam missionários, a gente vê isso o tempo todo. E quando eles, lá no final da vida deles, eles terminam o Novo Testamento, eles trazem essa tradução lá para a Sociedade Bíblica. Esse é um dos trabalhos que a Sociedade Bíblica faz sem cobrar. Tem um custo de impressão, mas esse custo é coberto por doações que chegam. E essas Bíblias a gente não vende, porque o custo delas seria muito alto, porque normalmente são Bíblias que você produz 500, 1.000, 1.500 Bíblias. Então essas Bíblias elas são dadas para essa população. Tem uma aqui, depois vocês olham, ela é a língua Bororô, é isso mesmo, Bororô. Tem o Novo Testamento em Bororô, é uma dessas traduções que levou aí décadas
para ficar pronto. Nesse dia da Bíblia, meus irmãos, nós honramos não apenas um livro, não é apenas um livro, um conteúdo, né? Hoje em dia, às vezes a gente nem olha mais a Bíblia como livro, né? Olha como conteúdo, versículo, trecho, no digital, na rede social, em todos os lugares, mas não é isso. A palavra do Deus vivo, é disso que a gente está falando. A Bíblia é a palavra do Deus vivo. Nosso papel nessa geração é garantir que essa palavra chegue a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Herodes morreu, Pedro foi liberto, Tiago está com o Senhor, mas a palavra permanece. Porém, a palavra de Deus era anunciada e em toda parte ia se espalhando. Dia da Bíblia, portanto, é o dia do envio. Cada um de nós, hoje, está sendo enviado para essa missão. Como nós vamos falar? O que nós vamos falar? Lembra, a palavra fala por si só. Apresente a palavra de Deus para alguém hoje e deixa a palavra agir. Por isso o nosso chamado final: leia, estude e, acima de tudo, viva a palavra de Deus. Permite que ela te confronte com a lei e te console com o Evangelho. Permite que ela transforme a sua mente, seu coração, suas atitudes. Separe 15 minutos todo dia para a leitura devocional da Bíblia. Nessa próxima semana. Comece agora. E não desanime. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Dedique-se também à oração. Ore para que a palavra de Deus multiplique a igreja, fortaleça o corpo de Cristo em unidade e maturidade espiritual. Ore pelos missionários, pelos tradutores, pelos pastores que proclamam fielmente a palavra. Essa semana, separe o tempo para orar. E coloque nominalmente alguém que você sabe que está sendo formado para essa missão. Nós temos alguém bem próximo que a gente pode orar, que a gente reencontrou essa semana, nosso querido Felipe. Ore também pelo pastor Mateus, para que esses servos fiéis continuem firmes na palavra, levando essa palavra sempre da forma mais correta e pura. E proclame e distribua a palavra de Deus onde você está, no seu contexto, na sua família, lá no seu trabalho, na sua comunidade. Você não precisa ir até a África para ser um missionário. Comece com o seu vizinho, com seu colega de trabalho ou com alguém da sua família. Compartilhe uma passagem bíblica com alguém que precisa de esperança essa semana. Pode ser na rede social, pode ser pelo WhatsApp. Eu sei que a gente às vezes tem vergonha de falar pessoalmente, e hoje em dia está cada vez mais difícil as pessoas conversarem pessoalmente, elas preferem mandar uma mensagem. Mande essa mensagem para alguém. Nós, como corpo de Cristo, somos chamados para ser a fonte que transborda, levando uma palavra invencível a todos que ainda não conhecem Jesus. Que a sentença que resume aquele triunfo da igreja primitiva seja a nossa realidade hoje e sempre. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.